Extra com êxito e com todo o mérito do mundo. O Rogério Pacônio está na Avenida Palmares, 1051, Vila Palmares, em nossa gloriosa terra de João Ramalho, Janete Ogawa. Boa tarde. Boa tarde. Janete Ogawa está aqui em Santo André, viu, Luiz? Desde a época do João Ramalho. Não é fácil não, 1500 e quanto mesmo? Nossa, Janete. Todo esse tempo. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas um grande abraço, então, Rogerinho, da Estética Oral Odontologia. E vou lembrar que ele está na Avenida Palmares, Vila Palmares. No Zap, você pode entrar em contato com ele. Ele é o rei do implante dentário e, é claro, outras assistências odontológicas. Preciso ir lá para fazer uma avaliação. Olha, que beleza. Perfeito, hein? Pode ir lá. Olha, 11 958 151248. Tá bom, gente? Aqui, mais uma brechinha do Rogério, é que ele oferece serviço abrangente em todos os campos da odontologia, além de equipamento odontológico de ponta. Todos os serviços são fornecidos em ambiente tranquilo e agradável. Estética Oral Odontologia. É isso, Luiz? Verdade, tem um site dele também. Eu vou colocar na tela para vocês. É o www.esteticooral.odontologia.com.br. Então, vamos ao nosso editorial de hoje para poder continuar essa abertura do programa. Na última quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, o TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou a privatização da Eletrobras, que são as centrais elétricas brasileiras. A Eletrobras é uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob controle acionário do governo federal brasileiro e atua como uma holding, dividida em geração, transmissão e distribuição. Ela foi criada em 1962 para coordenar todas as empresas do setor elétrico. A Eletrobras é responsável por quase 40% do total da capacidade de geração de energia elétrica do país. A Eletrobras tem capacidade instalada de mais de 50 mil megawatts. São, para que você tenha uma ideia, 164 usinas, 36 hidrelétricas e 128 térmicas, sendo 2 termonucleares. Possui mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, o que corresponde a 40% do total nacional. A Eletrobras ela foi concebida pelo Dr. Getúlio Vargas em 1954. Em 61, o presidente Jânio da Silva Quadros autorizou sua constituição e em 1962, o presidente João Goulart a colocou em funcionamento. Em 63, o Jango inaugurou, na verdade, a central de Furnas, que é essa usina que nós temos aí no sul de Minas Gerais. Essa usina de Furnas, que está lá até hoje, graças a Deus, ela fornece energia para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Queria dizer para você, minha amiga, meu amigo, que sem a usina hidrelétrica de Furnas, lá nos anos 60, final dos anos 50, os anos 60, quando foi inaugurada, ela começou com o JK nos anos 50 e foi inaugurada já pelo Jango na Eletrobras. Sem a usina de Furnas, o nosso glorioso estado de São Paulo, ele teria parado. A Eletrobras é patrimônio do povo brasileiro. Foi erguida com o trabalho e o suor do nosso povo. Hoje ela é uma empresa mista, mais de 53% dela ainda pertence ao povo deste país, porque o governo brasileiro ainda tem o controle acionário da Eletrobras, talvez por pouco tempo. Daí a razão desse nosso editorial, para que você possa entender o que está acontecendo. Aqui, de fato, nós aqui colocamos os pingos nos is de fato. Para que você tenha uma ideia,
fazem parte do sistema Eletrobras as seguintes companhias e usinas. Ou seja, são usinas hidrelétricas que pertencem ao povo brasileiro, que pertence à Eletrobras. Vai anotando aí. É importante que você preste atenção nisso, porque isso é uma coisa do interesse do povo. Fazem parte do sistema Eletrobras. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a Chesf, fundada em 45 pelo Getúlio Vargas, pertence ao povo brasileiro. As principais usinas de São Paulo, do sistema Chesf são Paulo Afonso e Xingó, no Velho Chico, no Rio São Francisco. Estas duas usinas geram mais de 5.500 megawatts. Você tem uma ideia do tamanho da cobertura energética da Chesf? A Companhia Hidrelétrica do São Francisco é quem fornece energia elétrica consumida nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o meu Ceará e Piauí. Ou seja, para o Nordeste inteiro. Muito bem. O Maranhão menos o Maranhão. Só aí são quase 50 milhões de pessoas atendidas só no Nordeste. Pela Chesf, que pertence à Eletrobras, que é importante que se diga, é patrimônio do povo brasileiro. E que o governo federal, este governo federal, que aí está tentando vender ou privatizar. Mas você vai entender por quanto ele quer vender, porque eu vou explicar aqui dentro do nosso editorial. É só você acompanhar. Então, a Eletronorte, continuando, que é a Eletrobras, que é parte da Eletrobras, ou seja, é do povo deste país também. As duas principais usinas são Tucuruí, no Rio Tocantins, do Pará, que gera só mais de 8.000 megawatts. A Tucuruí, ela está entre as 10 maiores usinas hidrelétricas do mundo. Vai anotando. Ela foi construída na época do período dos militares, entre 76 e 84, e foi inaugurada pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, mas começou durante o governo do presidente Ernesto Beckmann Geisel. E a usina de Belo Monte, que também é do sistema Eletrobras. As duas são no norte, no Pará. Belo Monte está instalada no rio Xingu, no Pará, e tem uma capacidade operacional de mais de 11.000 megawatts. Belo Monte é a quarta maior hidrelétrica só do mundo, que foi construída, sim, durante a gestão dos presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, porque aqui nós não somos nem de direita nem de esquerda. Aqui, de fato, estamos colocando os pingos nos is. Somos brasileiros, nacionalistas e patriotas acima de tudo. Essa é a opinião do programa, esse é o nosso editorial. A Eletronorte gera e fornece energia elétrica para toda a Amazônia Legal. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ufa! E por meio do sistema SIM, que é o Sistema Integrado ou Interligado Nacional, ela também fornece energia para o restante do país, ou seja, São Paulo de Piratininga, ou seja, Rio de Janeiro, ou seja, Minas Gerais, aqui no Sudeste onde estamos, também consomem energia da Eletrobras via Eletronorte. E esse patrimônio está sendo colocado à venda. Bom, para finalizar, porque a coisa é muito extensa, esse editorial é só para que você tenha uma ideia do tamanho, do gigantismo da coisa que está acontecendo nesse país. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional gera 14.000 megawatts. É a terceira maior do mundo, ela atende quase 10% do consumo nacional. Aí engloba todo mundo. Ela atende aí quase 200 milhões de pessoas são influenciadas pela energia que é produzida na nossa Itaipu, que nós dividimos, é claro, com os nossos irmãos paraguaios, né? Agora, eu quero que você se detenha nestes valores. Eu preparei esse estudo aqui,
isso não é exclusividade do jornalista Tony Duarte. Isso é um estudo que foi feito por mim, mas as informações são pertinentes. As fontes existem, são fidedignas. Isso está acontecendo, qualquer pessoa pode fazer esse levantamento. Mas eu fiz questão de fazer esse levantamento para que você tenha ideia do tamanho da coisa, do imbróglio que está se desenrolando neste país. E começou não começou essa semana, mas essa semana o Tribunal de Contas da União autorizou, deu bandeira verde, sinal verde, para que este governo que aí está, o governo federal, este governo possa, então, privatizar a Eletrobras. Olha, só a Itaipu, para você ter uma ideia, só a Itaipu custou aos cofres públicos 27 bilhões de dólares. O dólar custa hoje R$ 4,88, ou seja, só a Itaipu custou mais de 130 bilhões de reais. Só a Itaipu que foi feita no governo militar. Aqui nada contra a questão de governo. Estamos falando dos interesses deste país. A Itaipu custou, na época, 27 bilhões de dólares, 130 bilhões de reais. Muito bem. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, quer vender a Eletrobras por 60 bilhões de reais. Você entendeu? Só a Itaipu, estou falando da Itaipu, só a Itaipu custou 130 bilhões de reais. E o governo federal quer vender todo o sistema elétrico representado, administrado pela Eletrobras, que é patrimônio do povo brasileiro, ele quer entregar por 60 bilhões de reais. Esse dinheiro não paga nem a metade da Itaipu. Aí eu pergunto para você, e a Belo Monte? Custa quanto? Está saindo de graça? E o restante da Itaipu está saindo de graça? E a Tucuruí? A Belo Monte é a 4ª maior do mundo. A Tucuruí está entre as 10 maiores do mundo. E a Xingó? E a Paulo Afonso? E a Furnas? E o sistema de transmissão? E as torres de transmissão, governo federal? Que representam 40% do sistema de transmissão desse país. Olha, se fosse para cometer a loucura de vender a Eletrobras, que seria uma loucura, seria por um preço, no mínimo, 6 vezes maior do que esse que o governo está propondo. Ao invés de 60, no pior das hipóteses, o governo federal teria que vender a companhia por 300 bilhões de reais e estaria fazendo uma coisa errada. E eu vou falar para você por que ele estaria fazendo uma coisa errada. Porque o setor de energia elétrica é estratégico. E é mesmo. Aí você fala, não, Tony, mas todo mundo gosta sempre de citar, né? Olha, nos Estados Unidos da América do Norte é diferente. É tudo privatizado. Mentira! Não é. O governo norte-americano é protecionista. Eles protegem as suas empresas. O governo norte-americano protege a sua economia. Se o governo norte-americano fosse liberal, como querem alguns, ele não seria protecionista. Por que a China não consegue entrar no negócio do petróleo nos Estados Unidos? Porque o governo norte-americano é protecionista. Por que você não consegue vender algodão para os Estados Unidos? Porque o governo norte-americano é protecionista e não é liberal. Eles querem que nós sejamos liberais. Eles não são liberais. Eles são protecionistas. Eles protegem a sua economia e eles estão certos. O Brasil deveria fazer a mesma coisa. Vou te dar apenas um dado para poder finalizar. O setor elétrico norte-americano, as usinas hidrelétricas norte-americanas, 70% delas estão nas mãos do governo federal norte-americano. E não é nas mãos do governo federal norte-americano, é nas mãos das Forças Armadas norte-americanas, para você ver o tamanho da importância estratégica que é este setor elétrico.